fé, esperança e caridade. Três virtudes morais que são potências racionais que inclinam o homem para o bem. Fé é uma atitude própria, convicção ou crença que relaciona o homem a Deus. A esperança, tendência para com o futuro, para com um bom futuro. E possível. É a expectação de algo superior e perfeito. Ouvimos sempre dizer, mesmo em situações mais difíceis, que a esperança é a última que morre. E a caridade? Caridade é a virtude que, com justiça, regula o procedimento moral dos homens, é uma ação concreta. Fazermos aos outros o que gostaríamos que nos fosse feito. Então, que relação existe entre essas três virtudes? Fé, esperança e caridade. Nós podemos iniciar, falando um pouco sobre a fé, lembrando a parábola do grão de mostarda. Na parábola, um homem pediu ajuda de Jesus para o filho lunático, que caía na água, caía no fogo, muitas vezes, e que sofria muito. Disse o homem a Jesus que apresentou o seu filho aos discípulos e eles nada puderam fazer. Jesus, então, mandou que aproximasse a criança, ameaçou o demônio e este saiu do menino. E os apóstolos, surpresos, perguntaram: por que não podemos expulsar o demônio? E Jesus lhe respondeu, abre aspas, é por causa da vossa incredulidade, porque eu vou-lo digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível, conforme está descrito no capítulo 19, item 1 do Evangelho segundo o Espiritismo. Então esse texto é muito importante e nos traz um incentivo para trocar ideias a respeito da fé. A fé é um sentimento que nasce com o espírito. Deus, ao criar o espírito, colocou em cada um de nós esse sentimento. Então esse sentimento, inicialmente, se apresenta de forma instintiva. Inicialmente, ele se apresenta em estado embrionário. E cada um, ao longo das encarnações, cabe fazer com que ele desabroche. Ele, então, vai estruturar-se entre as experiências do sentimento e do raciocínio. A nossa consciência é o ponto de partida para a mudança, ajudando-nos a identificar as nossas necessidades para que possamos fazer os ajustes necessários. Então, a fé é inata em todos nós. Religiosos de todos os tempos estabeleceram complicados problemas com as oferendas da fé. Tinham medo dos fenômenos da natureza, adoravam muitos deuses e muitas vezes pagaram preço elevado pela fuga com que adiavam as experiências. Nos ritos primitivos eram feitos sacrifícios humanos, sacrifícios sangrentos.
Depois passaram a ser sacrifícios de animais. E com o passar do tempo, perdurou os óbolos, a distribuição de preciosidades e riquezas. Ainda hoje a gente sabe que existem. Distribuem os óbolos conforme os seus caprichos e não segundo as orientações de Jesus. Então, tudo isso fica registrado como demonstrações na procura de aliciar a simpatia de Deus. O propósito deliberado de comprar o favor do céu, eximindo-se ao trabalho de autoaperfeiçoamento. Mas todos seremos compelidos aos testemunhos próprios no altar da própria vida. Se distribuem conforme seus caprichos, é preciso também que trabalhem para desintegrar em redor dos próprios passos os velhos envoltórios do rancor, do capricho doentio, do julgamento apressado ou da leviandade criminosa, porque dentro desses envoltórios é que afivelamos pesada máscara. Afivelamos pesada máscara ao rosto, de modo a parecer o que não somos. Mas muitos aprendizes interpretam erradamente o que se conhece como sendo o viver pela fé. Supõem que viver pela fé é executar rigorosamente as cerimônias exteriores dos cultos religiosos. Mas é preciso, antes de tudo, compreender que o serviço de iluminação é difícil, a começar do esforço de regeneração de nós mesmos. Então, muitas vezes, estamos trabalhando aquela fé chamada fé inoperante, fé cega, que exige a abdicação de uma das mais importantes e preciosas prerrogativas do homem, que é o raciocínio e o livre-arbítrio. A fé que pretende impor-se, ela realmente é uma fé cega. Porque a fé raciocinada, por se apoiar nos fatos e na lógica, não deixa nenhuma obscuridade. Ora, se a fé, conforme Jesus, é como um grão de mostarda, será que confiaremos com segurança em uma determinada semente se não a plantarmos? Se não adubarmos? Se não cuidarmos dela? O que redundará de nossa expectativa, se não uma simples inutilidade? Então a fé cresce como o grão de mostarda. A fé cresce sempre no conhecimento e na vivência do Evangelho de Jesus. E a confiança nasce da fé. Nasce da fé que precisa ser edificada em nós. Porque a fé plena não é somente uma conquista repentina, que aparece quando queremos. Não é assim. É também trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo. A fé está em nós, mas precisa ser desenvolvida. A fé não se prescreve, não se impõe, a fé se adquire e ninguém está impedido de possuí-la. Porque, conforme o capítulo 19 do Evangelho, no item 7, a fé necessita de uma base que é a inteligência perfeita daquilo em que se deve crer. Muitas vezes, a resistência do incrédulo provém menos dele próprio do que da maneira por que lhes apresentam as coisas. Então, para crer,
não basta ver. É preciso, sobretudo, compreender. E daí vem a célebre frase de Kardec: fé inabalável só é a que pode encarar de frente a razão em todas as épocas da humanidade. A fé é humana e divina. Sim, a fé é humana e divina conforme o homem aplica as suas faculdades à satisfação das necessidades terrenas ou às suas aspirações celestiais e futuras. No Evangelho nós aprendemos que a confiança nas suas próprias forças torna o homem capaz de executar coisas que não consegue fazer quem duvida de si. Então a fé é uma virtude que se desenvolve em nós pela nossa vontade, pelo nosso conhecimento. A fé não pode ser mística. Confio porque sei. Confio porque eu tenho conhecimento, tenho uma inteligência perfeita. Então a fé é uma conquista de cada um. Mas é bom lembrar, conforme Emmanuel, que a fé não te arredará das provas inestimáveis, mas te investirá na força devida para suportá-las. Jesus ensinou que a fé transporta montanhas, mas ele não se referia às montanhas de pedra e de terra, se referia exatamente às montanhas das nossas dificuldades. Nós sabemos que a fé é mãe da esperança e da caridade, porque sem fé, o que é que esperamos? Também sabemos que esperança e caridade são corolários da fé, ou seja, esperança e caridade são consequências da fé e formam entre si uma trindade inseparável. Então, inspiração divina, a fé desperta todos os instintos que encaminham o homem para o bem. A fé é a base da regeneração. Em termos de esperança, nós sabemos, primeiro de tudo, que o nosso orbe está vivenciando um momento conturbado. Isso faz parte do processo da transição planetária. Então, podemos dizer que a Terra está sendo arada para receber novas sementes adubadas com a fé dos crentes que não desistiram de lutar. É preciso, então, resistir com energia às impressões que nos levam a considerar amarga a vida e que nos enfraquece a vontade. São inatas em todos os homens as aspirações por uma vida melhor. Então, a esperança sempre acalma o desespero e contorna a dificuldade. Inspira coragem. Ninguém a pode dispensar. Conforme André Luiz, no quadro que está exposto, uma frase de louvor para quem trabalha. Silenciar reclamações mesmo justas. Abster-se de falar em momentos de irritação. Adicionar esperança e otimismo na conversação. Então, a força toda está em buscar a fé. A força da esperança é um tesouro comum. Emmanuel afirmou, no livro Vinha de Luz, que nem todos podem oferecer, quando querem, o pão do corpo e a lição espiritual. Mas ninguém na Terra está impedido de espalhar os benefícios da esperança. A esperança vem de cima. Desperta propostas, propósitos diferentes, cria
modificações, modificações redentoras, e descerra visões mais altas. Então Jesus falou-nos da esperança no Sermão da Montanha, com o suave canto das bem-aventuranças. Porque toda a sua mensagem, toda a mensagem do Mestre é de esperança. Jesus tinha fé. Seus discípulos tinham a esperança gerada pela fé. Então, a esperança é responsável pela proteção e sustentáculo da mente e do coração humano. A esperança sustenta-nos no combate da luta espiritual com os nossos impulsos inferiores. Está registrado que, na realidade, pesquisadores da Universidade de Alabama, Estados Unidos, utilizaram um tratamento intitulado Terapia da Esperança para ajudar os pacientes a construírem e a manterem a esperança diante da doença, consoante a máxima de que é preciso dar força ao espírito para que o corpo se recupere. Então, como esperar algo se não há nada o que esperar? Para reavivar a esperança, lembremos-nos da transitoriedade da vida encarnada. E Emmanuel, mais uma vez, em Vinha de Luz, nos fala que as crises pelas quais passamos é que decide o futuro. E segundo ele, abre aspas, toda crise é fonte de sublime espírito renovador para os que sabem ter esperança. Porque, meus irmãos, o desespero e a presunção são o oposto da esperança. Mas a esperança não é uma atitude passiva, sentado, esperando que ela caia no colo. Mas a esperança é uma atitude cheia de vitalidade e de amor. Maria, mãe de Jesus, afirmou para os seguidores que Deus nos deu a esperança para tempero da realidade. E Paulo, na sua epístola aos Tessalonicenses, falou sobre o capacete da esperança na salvação. Sabemos que o capacete é um protetor daquele que está na guerra, está na luta. Mas aqui ele fala do capacete no sentido de defesa da cabeça, que é a sede de manifestação dos nossos pensamentos. Repetimos Paulo agora para falarmos um pouco sobre a caridade. Ele, na sua primeira epístola aos Coríntios, imortaliza a caridade como a mais das estimadas virtudes, ou como a mais estimada das virtudes. Disse ele, abre aspas, ainda que eu fale a língua dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como metal que soa e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, penetrasse em todos os mistérios e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas. E se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E fecha ele essa sua epístola dizendo, agora, pois, permanecem a fé, a esperança e a caridade. Estas três virtudes, porém, a maior delas é a caridade. Como já foi dito, a fé é mãe da esperança e da caridade. E com essas formam a Trindade Universal. Mas por que Paulo coloca a caridade acima
Porque a caridade está ao alcance de todos, pobres, ricos, sábios, ignorantes, independente de qualquer crença particular. Então, toda a moral do ensinamento espírita é a caridade. E que somente através desta é que alcançaremos a salvação. Isso quer dizer, a caridade é uma disposição favorável em relação a alguém em situação de inferioridade. Caridade é compaixão, benevolência, apoio espiritual. Mas, de onde vem essa ideia de salvação? A ideia de salvação nasce do conceito religioso. Só tínhamos duas situações: céu ou inferno. Céu para os bons, inferno para aqueles que praticavam atitudes infelizes. Depois ainda veio a seguir o purgatório, aquele meio termo, aqueles que podiam comprar um pedacinho do céu, podiam comprar as indulgências. Mas, o que é verdadeiramente a salvação? Para a doutrina espírita, não existem esses lugares teológicos definitivos. São alegorias. Alegorias para os estados emocionais e de evolução espiritual transitórios. Para a doutrina espírita, as ideias de juízo final, paraíso, inferno, Satanás, são figuras de linguagem. Porque nós todos devemos passar por uma série de encarnações a fim de progredir. Então isso não se refere a um episódio único. A salvação não se refere a um lugar, e sim a um estado da alma. É uma ação pessoal e não um julgamento exterior. Aqui entendemos que salvação se aproxima da ideia de aperfeiçoamento espiritual. É o próprio indivíduo que se eleva para si próprio. Ao invés de um julgamento, de um tribunal, de um júri, a alma se submete constantemente à lei de causa e efeito. Então, se estamos todos submetidos à lei de causa e efeito, aí sim, aí é que nós vamos aprimorando, vamos corrigindo, vamos avançando e vamos nos salvando da escravidão espiritual. Mas o que é preciso para ser salvo segundo o Espiritismo? Interpretando o conceito de salvar por livrar da ruína ou preservar do perigo, foi que Kardec colocou no portal da doutrina espírita a sua legenda inesquecível: fora da caridade não há salvação. O que é preciso, então, para ser salvo? O centro espírita sempre abre suas portas benfeitoras a quem sofre e procura o caminho salvador. Que caminho é esse? Humildade e caridade. Não se cansa de recomendar. Orgulho e egoísmo, não se cansa de combater. Então devemos combater o orgulho e o egoísmo, porque serem antagônicos à humildade e à caridade. Essa é a fórmula da salvação. Mas, evidentemente, refletindo sobre o que pensamos sobre caridade, vamos lá observar na questão 886 do Livro dos Espíritos a pergunta de Kardec: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade como entendia Jesus? E a resposta veio:
benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, amor e caridade são um complemento da lei de justiça. A regra está clara: amai-vos uns aos outros. Amai-vos uns aos outros como irmãos. É toda a lei divina pela qual Deus, nosso Pai Celestial, governa o mundo. Mas a resposta foi dada pelo Espírito Verdade: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Tem mais a ver com o verbo ser do que com o verbo fazer. Porque não se faz benevolência, e sim se é benevolente. Não se faz indulgência, e sim se é indulgente. A virtude da pessoa que perdoa é misericórdia. Assim sendo, o substantivo caridade não pode ser conjugado com o verbo fazer, e sim com o verbo ser. Isso faz parte de um estudo de 3 grandes pesquisadores médicos da AME, Associação Médica Espírita Brasileira, Dr. Ivênia Prado, Dr. Décio Iandoli e Dr. Sérgio Triuno, Dr. Sérgio Lopes. O livro chama-se Cérebro Triuno. Lá eles falam que a ciência vem demonstrando que experiências induzidas em voluntários com iniciativa de comportamento moral positiva mostram resultados surpreendentes de ativação na área pré-frontal, a área do cérebro de atenção e controle do comportamento emocional. Então fica a grande pergunta: fazemos caridade ou somos caridosos? Na realidade, aprendemos que precisamos fazer caridade. Entretanto, aprendermos a ser caridosos é o melhor posicionamento. Neste livro, Cérebro Triuno, o Dr. Sérgio cita o trabalho do psicólogo neurocientista Dr. João Ascenso, trabalho que apresenta evidências de caridade em exame de neuroimagem cerebral. Involuntários engajados nas ações de caridade, movidos pelo autêntico sentimento de compaixão, foram percebidas as repercussões nas imagens de exames de ressonância nuclear magnética. Então está lá, porque isso estimula exatamente o chamado módulos de compensação. Então qual é a diferença entre amor e caridade? A codificação espírita conceitua a caridade como exercício do verdadeiro amor. Amor, sentimento. Esse é o amor que brota espontaneamente. Caridade é a mobilização de nossa vontade por esse sentimento. Então, amor, sentimento, amor, atitude, caridade. Caridade é uma ação do amor. Como dizia Chico, pratique o bem com desprendimento e amor, sem esperar retorno de qualquer espécie pela ação realizada. Nada. Que caridade que gera publicidade
não é caridade. É autopromoção e oportunismo. Caridade, que você se põe à vista para receber a afeição dos homens, não é caridade. Essa é fácil. Mas a caridade oculta, longe do manto da vaidade, essa sim é a caridade onde nós vemos escrito no Evangelho: quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita. É uma caridade na qual se faz o bem sem ostentação. E fazer o bem sem ostentação é incontestável a superioridade moral. Então, de acordo com a religião, fé, esperança e caridade fazem parte das virtudes teologais. A fé encontra na esperança o seu produto imediato e característico. Mas não bastam por si só. É preciso revestir-se de uma outra virtude ativa, que é a caridade. Então, o Consolador prometido nos faz compreender que elas três, fé, esperança e caridade, estão relacionadas, unidas pelos laços da razão e do sentimento. Uma depende da outra para que o ser humano possa se expressar no mundo. Então vamos pedir aos bons amigos espirituais que nos ajude a fortalecer a nossa fé e a nossa capacidade de amar. E vamos pedir ao nosso Mestre Jesus que nos inspire a vontade de imprimir em nossa alma o seu Evangelho e a prosseguir na vida, estudando as suas lições e aprendendo-as na prática de cada dia. Deus seja louvado. Muito obrigado.